tarde. Iremos agora dar início à sessão da tarde com o tema Defesa da Concorrência no contexto da inflação, com a intervenção do Presidente da Autoridade da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues. Começamos com o vídeo institucional da ADC. Já pensou como seria o desporto sem concorrência? E como seria a economia sem concorrência? É a rivalidade entre as empresas que gera melhores produtos e serviços, mais inovadores, ao melhor preço. Mas tal como no seu desporto favorito, algumas empresas acreditam que a infração às regras lhes dá vantagem. Abusam do seu poder de mercado para impedir que as rivais concorram com ela, ou para impedir que as novas empresas entrem no mercado. Fazem acordos ilegais para fixarem preços mais altos ou partilharem os mercados. Combinam os preços nos concursos públicos. Ou fazem operações de aquisição que criam gigantes com tanto poder que impõem condições desfavoráveis aos consumidores e levam os concorrentes a abandonar o mercado. Mas essa tentação pode sair cara porque existe um árbitro atento. Quando detecta um comportamento lesivo, a Autoridade da Concorrência faz o que qualquer árbitro faria: põe fim à infração. Aplica multas, tanto às empresas como aos administradores ou diretores. Impede as empresas de concorrerem em concursos públicos para não voltarem a lesar os interesses dos contribuintes. A Autoridade da Concorrência impõe medidas que promovem as condições concorrenciais nos mercados para que as empresas se possam concentrar no que realmente interessa. Trabalhar para termos consumidores mais satisfeitos, empresas mais eficientes e uma economia mais competitiva. Porque ao concorrerem entre si para conquistarem clientes e gerarem lucros, as empresas tornam-se mais produtivas, mais eficientes, reduzem preços, satisfazem as necessidades dos consumidores. É por isso que no jogo do mercado a concorrência é importante e as regras também, com fair play. Muito boa tarde a todos. Creio que foi uma boa introdução e espero que agora, enfim, possa dizer alguma coisa de útil na sequência deste vídeo, que acho que é um resumo feliz da atividade da Autoridade. Eu começo por agradecer o convite para estar presente neste primeiro encontro de entidades reguladoras portuguesas e felicito a AMT na pessoa da professora engenheira Ana Paula Vitorino, a quem felicito também por esta iniciativa, que de facto é muito feliz e que esperemos venha a ser repetida em anos vindouros e que permite, a meu ver, reforçar os alicerces e ampliar ainda mais o diálogo entre os reguladores, que bem necessário é. Pretende-se também comemorar os 10 anos da Lei Quadro das Entidades Reguladoras e refletir sobre a relevância deste instrumento legislativo que estabelece um ecossistema do qual a Autoridade da Concorrência faz parte. Mas para entendermos a importância da Lei Quadro, creio que é útil recuar um pouco no tempo e relembrar a evolução da relação económica em Portugal, que já foi assinalada na parte da manhã deste encontro, e que veio na sequência da vaga de privatizações que se seguiu à Revisão Constitucional de 89 e da Lei Quadro, então aprovada das privatizações, na sequência da qual se substituiu o paradigma do modelo de intervenção direta económica do Estado, em que o Estado atuava através de operadores que competiam com o setor privado, e que foi substituído por um modelo de intervenção indireta, nos termos do qual a intervenção do Estado na economia procurava ser realizada essencialmente através do desenho dos princípios e regras aos quais se subordina a atividade económica, sendo essa tarefa operada e supervisionada por entidades reguladoras desejavelmente independentes. A emergência deste paradigma da intervenção económica indireta decorreu igualmente das exigências impostas pela União Europeia, quer em termos transversais, nomeadamente no que diz respeito à aplicação do direito da concorrência, quer em termos setoriais, como aconteceu no contexto da liberalização do conjunto de setores, como as comunicações, a eletricidade ou o gás natural, procurando-se dessa forma solucionar típicas falhas de mercado, como a existência de monopólios, o problema da assimetria de informação ou a necessidade de assegurar estruturas concorrenciais nos mercados.
Na perspectiva do interesse público, então, as intervenções do Estado na economia, baseadas na convicção de que o Estado poderia corrigir falhas de mercado, foram naturalmente determinadas pela interpretação que em cada momento se teve do funcionamento dos mercados e, em consequência, do tipo de falhas que aí suscitavam e das diferentes formas de intervenção. E é esta diversidade, aliás, que une os reguladores aqui presentes, todos atuam tendo presente falhas de mercado diferentes em cada mercado, que determinam também mecanismos de correção diferentes de regulador para regulador. A regulação económica surgiu, então, da necessidade de comatar essas falhas de mercado, devendo ser assegurada por entidades que não dependessem diretamente do Governo, evitando, portanto, dessa forma, uma potencial contaminação ou influência política suscetível de condicionar a realização daquela tarefa. E foi por isso que, no caso de Portugal, a Revisão Constitucional operada em 1997 veio estabelecer a habilitação, no artigo 267, número 3 da Constituição, que permite a criação de entidades reguladoras independentes, cujo estatuto acabou por ser uniformizado em 2013, em consequência da aprovação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Como, aliás, o professor Paz Ferreira assinalou de manhã, e já foi, enfim, escrito no passado, esta Lei Quadro, em rigor, não é uma Lei Quadro. Ela não tem qualquer valor jurídico reforçado, porque não está prevista nem no texto constitucional, nem exige uma especial qualificação, em termos de maioria, para a sua aprovação. E, portanto, o título de Lei Quadro é um mero endirizo político que não implica qualquer valor reforçado desta lei. Na verdade, depois, a expressão entidades reguladoras e a expressão entidades administrativas independentes, como afirma a Constituição no artigo 267, número 3, é polissémica e pode ter diversos significados. Pode designar um certo modelo administrativo ou institucional de desconcentração, equivalente à criação de entidades independentes em termos decisórios, por ausência de qualquer subordinação a poderes de direção, e em rigor, pretende-se então designar o estatuto que um certo órgão ou entidade tem e que não é suscetível de ser determinado pelo exercício de quaisquer outros poderes pertencentes a outro órgão supraordenado, designadamente poderes de direção, superintendência ou tutela. E, portanto, a marca particular que, creio, nos une a todos os reguladores que estão aqui presentes reside na independência face ao Governo e, em especial, face aos tradicionais poderes governamentais de atuação, o que procurou ser acolhido, então, na Lei Quadro, que veio definir um quadro comum para as entidades que prosseguem essas funções de regulação económica e não outras formas de regulação e que permite, então, a estas entidades reforçar a independência e eficiência na sua atuação. O epicentro, então, da regulação económica, hoje, parte da existência de entidades reguladoras fortes, independentes e imparciais, tais como a Autoridade da Concorrência, aqui presente, e os demais reguladores que aqui participam. Essa preocupação encontra-se presente em diversa legislação setorial, nomeadamente aprovada pela União Europeia, permitindo-me destacar, no caso da Autoridade da Concorrência, a chamada Diretiva SEN+, a Diretiva 2019/1, que foi transposta para o direito português em agosto do ano passado, 2022, e que é aplicável a todas as autoridades da concorrência nacionais e que visa atribuir às autoridades da concorrência competência para assegurarem uma aplicação mais eficaz do direito da concorrência. Nesse contexto, um dos pilares da garantia da efetividade da defesa e promoção da concorrência pelas autoridades nacionais da concorrência previstas na referida Diretiva SEN é precisamente assegurar a independência dos reguladores da concorrência face a outras entidades públicas ou privadas. Mas, a nível setorial, também encontramos exemplos avulsos do grau de independência que deve ser dado a reguladores setoriais, nomeadamente na legislação europeia aplicável ao setor elétrico ou das comunicações eletrónicas. E mais, assinalo que até o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já veio justamente consolidar e reafirmar a necessidade de serem materializadas as garantias de independência previstas na legislação europeia, como é um exemplo paradigmático, entre outros, o acórdão de 19 de outubro de 2016, proferido no caso Ormanchea, que era um caso sobre um administrador de uma entidade espanhola reguladora que tinha sido afastado de funções e que o Tribunal de Justiça teve a ocasião de pronunciar sobre a necessidade de se assegurar a independência e as dificuldades que colocavam a essa destituição. Bom, mas estamos aqui para, enfim, falar também sobre a cooperação entre entidades reguladoras. E essa cooperação está justamente prevista na própria Lei Quadro das Entidades Reguladoras,
onde se prevê, a propósito, nomeadamente da Autoridade da Concorrência, no seu artigo 11, número 3 da Lei Quadro, que é necessária a colaboração e cooperação das entidades reguladoras com a Autoridade da Concorrência, nomeadamente no âmbito da atividade de aplicação de regras da defesa da concorrência. Da mesma forma, os artigos 8º e 9º dos Estatutos da Autoridade determinam que esta deva conduzir a sua atividade em cooperação com os reguladores setoriais, e é sabido que essa cooperação entre a Autoridade da Concorrência e os reguladores setoriais também se desenvolve à luz da própria Lei da Concorrência, sob diferentes formas, nomeadamente no contexto chamado controle prévio de concentrações ou no âmbito da investigação a práticas anticoncorrenciais. E todo este ecossistema tem então contribuído para a robustez das decisões proferidas pela Autoridade da Concorrência e que permitem então reforçar a coerência do sistema regulatório em Portugal. Creio, aliás, que há preocupações hoje em dia que são comuns a todos os reguladores, que não se situam apenas no plano clássico da promoção da concorrência, que, recordo, está presente em todos os estatutos de todas as entidades reguladoras, e no fomento e manutenção de condições estruturais de mercado aptas a garantir uma concorrência efetiva. Há modernas preocupações regulatórias comuns, permitindo destacar, por exemplo, a chamada responsabilidade ESG, ambiental, social e boas práticas de governo, que está presente hoje em dia, na realidade, de muitas empresas privadas, estas preocupações ESG, mas que creio que também podem ser acolhidas e traduzidas em boas políticas regulatórias. Por exemplo, na área da concorrência, têm sido antecipadas por diversas jurisdições a nível europeu e mundial preocupações de sustentabilidade ambiental e o papel que essas preocupações podem desempenhar na forma como são aplicadas as regras de concorrência. E, portanto, estas realidades, ambiental, social, as preocupações com o bom governo societário, ou outras, a digitalização da economia, a transição digital, a transição ambiental, são realidades transversais a todos os reguladores, onde, creio, então, podemos, juntamente, partilhar experiências e permitir melhorar ainda mais a regulação em Portugal. Por outro lado, estamos agora a comemorar os 10 anos da Lei Quadro num contexto económico desafiante. Na verdade, neste momento, vivemos tempos de inflação, onde, creio, a defesa da concorrência pode também contribuir para atenuar as questões que se colocam neste contexto atual. Vejamos, a atual conjuntura decorre, desde logo, do impacto causado pela crise pandémica, em que as medidas de confinamento e as disrupções então causadas nas cadeias de abastecimento colocaram problemas aos mercados, dos quais eles ainda hoje em dia se ressentem. A pandemia determinou a necessidade das empresas reverem os seus modelos de negócio, o que motivou que, em muitos casos, fossem adotadas soluções que promovessem uma maior digitalização e maiores preocupações também de sustentabilidade ambiental. Também nos mercados de trabalho, a pandemia foi disruptiva, obrigando à reconfiguração de diferentes atividades profissionais. E aqui chegados, e quando achávamos que o mundo estava gradualmente a retomar uma nova normalidade, a guerra na Ucrânia veio causar uma nova disrupção global, agora no mercado energético e, novamente, nas cadeias de abastecimento. E todos estes fatores conduziram, então, à atual tendência inflacionista, que tem um impacto relevante no poder de compra das famílias. É, portanto, neste caldo de cultura que a Autoridade da Concorrência tem refletido e tem procurado trabalhar sobre o papel que a política de concorrência pode ter no combate à inflação. Mas aqui é necessário clarificar que a política de concorrência não tem como objetivo primário providenciar soluções que permitam atenuar de imediato a inflação. Contudo, estas considerações não permitem rejeitar que a afirmação de uma política de concorrência clara pode influenciar as políticas macroeconómicas e a dinâmica da inflação. Com efeito, é sabido que a existência de mercados concorrenciais contribui decisivamente para assegurar o bem-estar dos consumidores. E tal é igualmente alcançada através de instrumentos de intervenção ex ante ao dispor da Autoridade da Concorrência, nomeadamente no contexto chamado regime de controle prévio de concentrações, novamente, mecanismos de intervenção ex post, no âmbito da investigação e punição de práticas anticoncorrenciais, ou até no contexto chamado advocacy, ou seja, de recomendações emitidas pela Autoridade da Concorrência.
E, por tudo isto, a promoção e defesa da concorrência representam um incentivo para que as empresas possam ser mais eficientes e oferecerem melhores condições aos consumidores, tendo, por tudo isto, a Autoridade da Concorrência um papel central em prosseguir essa, justamente, promoção e defesa da concorrência. Vejamos, então, nos tempos mais recentes, qual tem sido a atuação da Autoridade da Concorrência no momento em que se verificam estas tendências inflacionistas. Neste domínio, gostava de destacar, desde logo, as recentes recomendações da Autoridade relativas às cadeias de valor dos bens de consumo, que foram elaboradas e publicadas já no decurso do mandato que iniciei recentemente. Estas recomendações visam sensibilizar as empresas presentes ao longo da cadeia de valor dos bens de consumo para a importância de adotarem estratégias de mercado alinhadas com as melhores práticas de concorrência. Em concreto, e para combater a tendência inflacionista, a Autoridade da Concorrência recomendou às empresas que revejam periodicamente a atuação comercial de forma a evitar comportamentos suscetíveis de violar o direito da concorrência ao longo da cadeia de valor. Para o efeito, a Autoridade sinalizou que todas as empresas, na cadeia de valor dos bens de consumo, devem tomar as suas decisões de mercado de modo autónomo, sem partilhar informação estratégica e comercialmente sensível com os seus concorrentes. A Autoridade procurou ainda explicar hipotéticas práticas restritivas de concorrência de natureza horizontal, vertical e híbrida, proibidas pela Lei da Concorrência, incluindo as passíveis de surgirem no âmbito das relações entre fornecedores e distribuidores, como acontece nos casos, e que são publicamente conhecidos, recentemente decididos pela Autoridade, no contexto de chamadas práticas de hub and spoke ou práticas de resale price maintenance. A este propósito, de facto, a Autoridade tem investigado e decidido, nos anos mais recentes, um conjunto de casos que envolvem empresas de distribuição retalhista de base alimentar e fornecedores comuns em mercados relativos a categorias diversificadas de bens de grande consumo. E ainda no mês passado emitimos mais uma decisão sancionatória neste âmbito. Tudo isto visa contribuir, então, para a formação de preços mais baixos pagos pelas famílias na aquisição de bens de consumo. E a Autoridade irá, então, prosseguir a sua atividade focada na necessidade de detectar, investigar e sancionar práticas anticoncorrenciais com impacto mais substancial nas famílias. Além dessa atuação recente, que enumerei a propósito dos chamados bens de grande consumo, destacaria ainda a importância de promover a concorrência na contratação pública, que permitirá, então, aumentar a eficiência da despesa pública, em benefício, naturalmente, de todos aqueles que são os contribuintes e que contribuem para o erário público. Tendo presente que o montante expendido em contratos públicos representa, em média, cerca de 14% a 18% do produto interno bruto de cada Estado-membro, é fácil concluir que as eventuais práticas anticoncorrenciais que se verificam neste domínio são particularmente lesivas dos dinheiros públicos. E, como tal, a promoção da concorrência e eficiência dos procedimentos de contratação pública permitirá gerar poupanças significativas aos dinheiros públicos. Por essa razão, o combate ao conluio na contratação pública continuará a ser uma das prioridades da Autoridade, quer ao nível da investigação, quer ao nível da sensibilização das entidades públicas para este fenómeno. Por outro lado, ainda destacaria a importância da atividade da Autoridade da Concorrência nos chamados mercados laborais. Pode não ser muito óbvio, mas a verdade é que no momento da disrupção dos mercados laborais, que já foi assinalado, é fundamental assegurar que os trabalhadores não são privados das oportunidades que o mercado de trabalho aberto e concorrencial lhes pode oferecer. A interação entre concorrência e os mercados de trabalho tem ganho uma especial preponderância a nível global, tendo a Autoridade da Concorrência realizado trabalhos pioneiros e prosseguido investigações que visam garantir mercados de trabalho concorrenciais e abertos, punindo práticas que assim o não permitem e que são conhecidas pela expressão em inglês de acordos no poach. Por fim, destacaria ainda a atividade da Autoridade da Concorrência no contexto da promoção da concorrência, que visa eliminar barreiras desnecessárias à entrada e expansão e na redução dos custos de pesquisa e de mudança, nomeadamente através de diversas recomendações em vários setores cruciais da economia. Tenho presente, em concreto, novos modelos de negócio assentes em tecnologias digitais, incluindo nos serviços financeiros, chamadas fintech, nas comunicações eletrónicas, na energia, mobilidade elétrica e nos setores rodoviário, ferroviário, marítimo e portuário, entre outros. Neste contexto, saliento ainda, em concreto, a promoção do desmantelamento de barreiras desnecessárias ao acesso a profissões reguladas em Portugal.
em que a Autoridade da Concorrência desenvolveu um trabalho recente, nomeadamente em conjunto com a OCDE. E a implementação destas recomendações, então, ganha hoje uma especial relevância no momento de tendência inflacionista, uma vez que visam promover a concorrência efetiva, garantindo melhores preços e mais qualidade e inovação, fomentando, afinal, a competitividade da economia. A criação das entidades reguladoras, então, e a consolidação do seu enquadramento jurídico e o percurso percorrido nos últimos 20 anos, no caso da autoridade, 25 no caso das entidades reguladoras, ou menos, enfim, dependerá de cada caso, permitiram, no entanto, a Portugal estar hoje no topo das melhores práticas regulatórias a nível mundial. Esta circunstância motiva-nos, mas torna a tarefa das entidades reguladoras mais exigente e desafiante, nomeadamente aos olhos da sociedade civil. É que temos, nós, reguladores, uma responsabilidade social e uma responsabilidade de accountability perante a população que importa respeitar. E a esse propósito permite-me, aliás, destacar uma iniciativa que também tomamos na autoridade, já no decurso do meu mandato, que é a de, uma vez por mês, explicar em cada capital distrito e nas regiões autónomas a importância da concorrência e o que é a promoção e a defesa da concorrência. No ano em que a Autoridade da Concorrência celebra 20 anos, chamamos a esta iniciativa justamente 20 anos, 20 cidades. Bom, minhas senhoras e meus senhores, é tempo de concluir e de dizer, no fundo, que a Autoridade da Concorrência irá continuar a atuar na defesa e promoção da concorrência, em estreita cooperação com as entidades reguladoras setoriais, sempre que tal se revele necessário, de forma a garantir o bom funcionamento da economia de mercado e a defesa dos consumidores. A existência de fóruns de diálogo e cooperação de reguladores é, por isso, essencial, sendo esta conferência um bom exemplo das pontes que importa manter e assegurar entre nós. Renovo, por isso, os parabéns à organização, esperando que esta iniciativa se venha a repetir em anos vindouros. Muito obrigado pela vossa atenção.